E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inflação em alimentos, tá? Eu peguei aqui uma notícia da Folha de São Paulo, tá? Que ela diz o seguinte: inflação dos alimentos impulsiona a fraude alimentar. Em primeiro lugar, o que é importante a gente saber? O que é inflação? A gente ouve falar em vários lugares, inflação aqui, inflação ali, um monte de inflação. Mas o que é inflação? Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho uma moeda. Isso aqui é uma moeda Arion. Essa uma moeda Arion consegue comprar uma garrafa de água. Uma moeda Arion consegue comprar uma garrafa de água. A inflação é o quê? Eu precisaria de duas moedas Arion, dois, para comprar a mesma garrafa de água. Inflação é quando você tem uma unidade monetária que vale menos. Então, antes, o que 10 moedas compravam, agora você precisa de 20 moedas para comprar a mesma coisa. Um conceito bem geral, isso daí é inflação, para quem não sabe ainda o que é, tá? Então, aqui na notícia, eles vão falar um pouquinho sobre o contexto da inflação alimentar, tá? Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. Então, aqui, o histórico de preços vem aumentando, né? Entre 2020 e 2024, os alimentos subiram quase 50% no Brasil, enquanto a inflação geral foi de 31%. E em 2024, o IPCA, né, que são os preços para o consumidor amplo, né, significa o IPCA, dos alimentos fechou em 8,23%, tá? Após uma leve queda aí em 2023. Uns fatores globais também são envolvidos aqui. Então a gente tem problema climático, né, que acabou pegando vários lugares, secas, enchentes. Teve aqui no Brasil, teve nos Estados Unidos. O dólar alto, qual é o problema do dólar alto? Quando a gente tem o dólar alto, o mundo ele gira com o dólar, tá? Então o dólar é uma moeda global, então você pode ver petróleo é negociado em dólar, café é negociado em dólar, soja, tá? Então quando o dólar está alto, isso acaba impactando um pouco a parte de importação. A gente está vendo todo esse rebuliço global aí, China, Estados Unidos, taxação aqui, taxação ali, tudo isso impacta também, tá? E o aumento da demanda interna contribuíram para essa alteração aí, tá bom? E como que essa inflação impulsiona a fraude? A gente sabe que em momentos de crise, a tendência de algumas pessoas é buscar alternativas não convencionais, o que também pode ser fora da legislação, né? Então aqui eles separaram pra gente 12 marcas brasileiras que foram banidas entre 2023 e 2024 por causa de falsificação de azeite, tá? Então tiveram 12 bandeirinhas aí de azeite banidas em um ano. O mel, a gente tem ali 14% das marcas analisadas em 2023 tinham adição de açúcar ou xarope de milho, o que desconfigura, né, o que descaracteriza mel, tá? E já começa a virar um produto. O mel ele tem que ser puro, tá? Manteiga e requeijão. Essa da manteiga e requeijão, o que o pessoal fez? Eles adicionavam óleo vegetal, amido, que não estava declarado lá. Então, quando você que já acompanha a gente, você que já conversou com a gente em algum momento, teve algum treinamento, você sabe que um produto ele deve ter um rótulo, né? Ele tem que ter uma rotulagem. Nessa rotulagem, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. Ó. Aqui a gente tem aqui da Valrhona, um chocolatinho francês, e atrás ele vai seguir um padrão semelhante com esse que eu tô falando. Eu não sei se vai dar para pegar o foco. Produção, tá focada aí, produção? Sim. Focou? Então, ó, aqui atrás a gente vai ter as informações. Como a gente está tratando aqui de um chocolate francês, então tem todo o mercado europeu. Desconsiderando as especificidades da legislação europeia, aqui vai estar escrito quantidades, então quanto por cento de cacau que tem, quanto por cento de leite que tem, né? Os ingredientes que você vai ter, então se tem alguma lecitina, se tem algum aditivo, né? Então, olhando aqui, a gente tem várias línguas, ó, vai ter francês, inglês, alemão, espanhol, italiano e sérvio, tá? Então aqui vai ter aqui todas essas línguas explicando tudo bem bonitinho. Aqui no Brasil a gente encontra geralmente em português, às vezes em espanhol e algumas vezes árabe também, porque tem algumas empresas de chocolate brasileiro que exportam chocolate para países que falam o árabe, tá? Isso é bem interessante também, é uma curiosidade para vocês. Então, seguindo aqui na parte de manteiga e requeijão, a gente achou aqui, ó, a fraude da manteiga, em que o óleo vegetal, que é mais barato, né, ele é usado para ampliar produtos vendidos como manteiga pura e requeijão, que, voltando naquela ideia lá, que tem um amido não declarado. Para que você coloca amido e não declara? Para aumentar o volume,
tá? Que aí vai vender lá por ml, por exemplo. Então, qual é a lógica que a gente consegue perceber? Então, essa diferença de custo entre os produtos originais e os produtos falsificados, ela tende a aumentar quando a gente tem a inflação, né? Aumentando a margem do lucro para quem falsifica. Isso é uma coisa complicada, né? Porque se o lucro fica mais alto para eles, a tendência é que aumente, né, a produção disso daí. Então, a gente consegue ver aqui uma certa vulnerabilidade do consumidor. Então, a pressão no orçamento. O que é uma pressão no orçamento? Gente, em tempos de crise, a gente estava falando sobre inflação agora há pouco, né? Então, a inflação geral nesse tempo aí deu 30%, segundo as fontes da Folha. E alimentar foi 50%. Né? Então, se a gente lembrar, o preço de algumas coisas lá atrás estavam mais em conta. Se a gente pensar nas famílias que recebem menos, no geral, pensa como é que fica complicado, né? Então, famílias com menor renda gastam, em proporção, mais com alimentação. Então, se a família tem um rendimento lá, vamos supor, uma renda de R$2.000, em proporção, em percentual, vai ir muito mais desse salário total que entra na família para alimentação. E conforme o valor, o preço das coisas sobem, o que acontece com essa família mais pobre? É dela buscar produtos sempre os mais baratos, certo? Certo. Normalmente, quais são os mais baratos? Os ruins ou os fraudados. Então, o pessoal que fica mais vulnerável a isso são justamente as famílias mais carentes aí. Então, tem um impacto social, na verdade, né? Então, mesmo com, por exemplo, programas de auxílio, né, do próprio assistencialismo que a gente tem, que é a Bolsa Família, por exemplo, a gente tem aí mais de 1 milhão, assim, ó, 1.300.000 famílias permanecem abaixo da linha de pobreza e em risco de insegurança alimentar devido aos preços altos. E isso, a gente está considerando só essa parte de falsificação, né, de fraude. A gente não está nem considerando a parte de enriquecimento nutricional, né, que teve toda a parte da virada do milênio aí, aquele programa sobre a nutrição geral das pessoas, tanto que vocês podem ver que tem sempre lá nos ingredientes, quem tem a curiosidade de ler, vai ter lá farinha enriquecida com ferro, ácido fólico. Isso daí é um outro tema que até a gente podia fazer, né, produção? Sim. É bem legal de falar pro pessoal isso daí, sobre a segurança alimentar nesse caso, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Então, com a alta nos preços, os consumidores ficam mais vulneráveis a ofertas aparentemente vantajosas e podem acabar comprando produtos adulterados sem saber, é claro, né? Então, se você souber que está adulterado, você não vai comprar. Então, assim, acontece mesmo, né? Tanto que vocês viram aí esse número de marcas de azeite sendo banidas. Então, isso é um desafio para a fiscalização na realidade, porque, ó, em períodos de inflação e crises concomitantes, então tem todo aquele conflito lá na região europeia e etc., a capacidade dos órgãos fiscalizadores é testada. A sobrecarga desses órgãos pode resultar em brechas para que práticas fraudulentas se proliferem, né? Então, quanto mais difícil o trabalho da fiscalização, maior é o número de fraudes que a gente vai ter por aí. Aqui eles dão um número bem alarmante, né? Então, além de prejuízo financeiro, que pode atingir, voltando a falar de dólar, é sempre em dólar. Então, entre 30 a 40 bilhões globalmente de dólares. Tá? A associação às fraudes pode causar sérios danos reputacionais a empresas, algo que muitas vezes supera os ganhos imediatos com a redução de custos. Então, se você é um diretor ou é um dono de empreendimento, dono de empresa que pensa em fazer esse tipo de beneficiamento, que não é beneficiamento, né? É uma fraude nos alimentos que vocês comercializam, segue essa dica aqui, ó. Você acha que vai valer a pena o ganho rápido de capital numa fraude? Vai valer mais a pena do que você manter o seu lucro um pouco mais baixo com um produto bom? Porque quando estoura uma notícia que o seu produto é fraudulento, isso é um grande problema. Tem muita empresa que quebra mesmo. Então, você aí, dono de empresa, pensa bem, tá? Aqui algumas reflexões, né, que a gente tem aí. Para empresas e investidores, tá? O artigo ressalta a importância de aumentar a vigilância com fornecedores e matérias-primas em período de inflação, a fim de evitar problemas legais e de imagem. Aquilo que a gente já conversou, né? Então, para os consumidores, a orientação é que consumidores
desconfiem de preços muito abaixo do mercado, especialmente em itens que tradicionalmente sofrem grandes reajustes, como azeite, mel, produtos lácteos. Assim, essa parte é até complicada, porque se a gente fala isso aqui, tem alguém que é fraudulento, vai falar, não, pô, vou aumentar o meu preço aqui pra galera não desconfiar, né? Então isso aí já é mais complicado, mas assim, além dos valores, das coisas, a gente tem que prestar bastante atenção. Aqui a gente tem uma análise do cenário político, né? Deixei justamente no final, que é só para os guerreiros que estiverem aqui até o final do vídeo. A gente vai falar sobre a parte de governo aqui brasileiro, tá? Então, ó, a inflação dos alimentos tem sido um fator central na queda da popularidade do governo Lula. É um tema espinhoso, mas a gente tem que falar. Então, mesmo com o aumento da renda dos mais pobres, 10% acima da inflação, declarações polêmicas, como a sugestão do Lula para que a população, aspas, não compre alimentos caros, todo aquele burburinho que teve do, aspas, se tá caro não compra, geraram críticas da oposição, obviamente, né, por questões políticas, evidenciando a tensão entre políticas públicas e percepção popular. Então, vocês podem ver que tudo tem um envolvimento, tá? Então aqui a gente tem aqui, né, os economistas projetando que a inflação dos alimentos continuará acima da média do IPCA. Quem prestou atenção no começo já sabe o que é IPCA, né? Índice de preço para o consumidor amplo. Embora com desaceleração devido à expectativa de safras maiores e melhora na oferta. No entanto, a pressão sobre preços e a fraude alimentar ainda são desafios urgentes. Gente, fraude alimentar é uma coisa assim, sempre vai ter, sempre teve, e a parte mais difícil é justamente trabalhar contra isso. Então os órgãos têm que, em meio a muita coisa que tem que ser fiscalizada, também fiscalizar isso. Toda semana tem notícia de abatedouro ilegal, de aditivos em insumos. Quanto mais carente, entre aspas, a região, maior é a chance de ter esse tipo de beneficiamento nos alimentos, tá? E uma questão interessante também, caso vocês estejam aqui ainda nesse vídeo, eu agradeço. E aproveito a falar para vocês, a gente já fez várias palestras, né, em indústria mesmo, inclusive que trabalha com grandes empresas, de selos de iogurte, manteiga, etc., requeijão, que a gente fala justamente sobre a fraude alimentar, né? Então a gente fala sobre food fraud, que é a fraude alimentar, e food safety, que é basicamente uma segurança alimentar ali, que a gente faz esse curso para os empregados, né, para a turma, tanto a parte de diretoria quanto a parte que trabalha um pouco mais abaixo no escalão hierárquico. E assim, as grandes indústrias, se estão querendo seguir um índice bom internacional, elas vão precisar, né, desse tipo de certificação que justamente a gente faz aí para vocês. Se você tiver interesse, é só mandar uma mensagem aqui pra gente que a gente conversa sobre esse tipo de palestra na sua empresa, tá bom? Então, se você tiver algum comentário para agregar nesse vídeo, comenta aqui embaixo, comente aqui que a gente vai gostar de responder você, tá bom? Valeu!